Boa noite, queridos amigos. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade. Boa noite, Dene. Boa noite, José. Bem-vindos. Boa noite, Lari. Muito bom estar na noite de hoje com vocês. Lucimar. Boa noite, Paty, Anthony, Jean, Micaele, Dona Olga, lá de Brusque, Emmanuel, Álvaro, Terezinha, tantos nomes que a gente já está acostumado a ver aqui todo domingo às 8 horas. É bom estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Suzana, Paty, bem-vindas. Vou ver se eu consigo já colocar a nossa convidada aqui na tela. Boa noite, Jean, Terezinha, que estão mandando aqui respondendo. Bem-vindos. Não deu certo a solicitação, vou tentar de novo. Só um segundo, gente. Enviei a participação agora. Boa noite, Giovana. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Hoje a gente não vai fazer a leitura de nenhum item específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que é como a gente faz normalmente aqui, porque hoje é o Evangelho no Lar de Natal. Qualquer capítulo que a gente lesse do Evangelho seria um Evangelho de Natal, porque Natal é a celebração da Boa Nova de Jesus. Então, poderíamos continuar no tema, que estaríamos dentro do tema mesmo assim, mas a gente decidiu fazer um pouquinho diferente, trazer uma fala um pouco diversificada. Não estou conseguindo, Fábio, te colocar aqui de novo. Se tu conseguir fechar o Instagram e voltar, a gente tenta de novo. Da última vez, quando a Fábio tentou entrar, já teve esse problema. Vamos ver se hoje a gente consegue contornar. Boa noite, Débora, Gladete, bem-vindas. Enquanto a gente vai aguardando a entrada da Fábio, eu vou dando os recados que a gente sempre gosta de lembrar, e não é para ficar repetitivo, é porque tem muita gente nova entrando, que não sabe ainda, não ouviu, e aqueles que entram todo domingo, a gente também precisa relembrar isso. O evangelho que a gente faz aqui é o evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade. Esses 20, 30 minutinhos, eles são muito importantes, é muito bom estar aqui com vocês, mas ele tem nesses minutos um objetivo ainda maior, que é que todo mundo que aqui assista, para todo mundo que vocês enviam depois, também façam o evangelho no lar na casa de vocês, em um outro dia, em um outro horário, não aqui domingo às 8 horas conosco. Além disso, que vocês também façam em seus lares. Não importa se vai fazer sozinho, se vai fazer acompanhado, o importante é começar, é a fazer. Então esse é o convite, e o modelo que a gente segue aqui é o mesmo modelo que Jesus nos ensinou na casa de Simão Pedro. A gente faz uma prece do fundo do nosso coração, sincera, não importam as palavras. Depois a gente faz uma leitura de uma obra edificante, aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a gente tece comentários, eles também não precisam ser difíceis. O Evangelho de Jesus, ele é fácil. Depois a gente faz uma prece de encerramento. E a gente sempre reforça também a necessidade, a importância de um copo, de uma garrafa, de uma jarra com água para fluidificar. Porque a espiritualidade amiga, ela vem nesse dia e nesse horário para nossos lares e nos ajudam a higienizar o campo da nossa casa, nosso campo mental, e a água é uma forma também deles auxiliarem na nossa necessidade. Não estou conseguindo colocar a Fábio aqui. Fábio, vou tentar mais uma vez, mas antes de eu tentar a última vez, tenta desligar e ligar o celular de novo, como uma última tentativa. Quando nada der certo, né, a gente tenta desligar e ligar o celular de novo, às vezes funciona. Fábio, se tu puder fazer isso, por favor, eu vou iniciando aqui, daqui uns minutinhos eu tento te colocar de novo. Boa noite a todos aqueles que estão entrando agora, Ana Carla, Seu França, Miriam, Débora. Bem-vindos, amigos. Vou convidar vocês, então, para me acompanharem na prece de abertura. A prece, então, do Evangelho celebrando o Natal, celebrando a vida do Mestre Nazareno. Que possamos agradecer do fundo dos nossos corações a sua presença em nossas vidas,
nos momentos alegres, comemorando conosco, nos momentos de dificuldade, nos amparando, nos intuindo e nos guiando. Obrigada, Jesus, pela tua companhia, pela tua amizade inabalável a todos os instantes. Que possamos também nos conectar aos espíritos amigos da Associação Espírita Fé e Caridade. E que esses focos de luzes que recaem sobre nós agora possam ir se multiplicando em cada um dos nossos lares, se conectando uns com os outros e compartilhando todas as boas vibrações com todos aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Pessoal que entrou depois dos meus recados, hoje a gente não vai fazer uma leitura de um capítulo e de um item específico do Evangelho. A gente vai falar sobre o Natal. Eu comentei que se a gente estivesse lendo qualquer capítulo, qualquer item do Evangelho de Jesus, seria um tema de Natal, porque o Natal é essa celebração da Boa Nova de Jesus, mas a gente decidiu falar sobre o Natal, sobre essa data mesmo, com vocês e trazer algumas histórias, algumas elucidações para a gente conversar um pouquinho. Então fiquem à vontade para colocar aqui no comentário também as ideias, opiniões e sentimentos de vocês. Antes de eu começar, eu só vou tentar mais uma vez colocar a Fábio aqui. Vamos ver se vai dar certo. Porque a Fábio separou uma fala tão legal sobre o Natal, seria legal ela estar aqui com a gente. Fábio, te mandei o convite. Vamos ver se vai dar certo. Vou começando então, porque se a Fábio não entrar porque não deu certo, e tocamos eu e vocês aqui. O que eu e a Fábio a gente tinha conversado para conversar com vocês é falar do Natal das diversas formas que ele acontece. Tem gente que passa o Natal acompanhado da família e são momentos muito alegres, muito felizes, porque estar acompanhado da família nessa época do ano é um motivo de alegria. A gente se dá bem com os nossos familiares, a gente se entende, são momentos alegres. Tem aqueles que também passam o Natal em família, mas que não é tão alegre assim. São momentos às vezes difíceis, porque a gente não se dá bem. Talvez não com todos os familiares, mas com alguns que estão ali presentes e que a gente não se sente tão feliz de estar reunido com essas pessoas nessa época do ano. Isso também acontece. E tem também uma terceira forma de passar o Natal que é sozinho, no ponto de vista material, que é quando a gente passa o Natal não acompanhado dos nossos entes amados, ou porque eles não se encontram mais aqui na Terra conosco, ou porque por algum motivo, seja ele qual for, a gente não pode estar junto, ou porque a gente não concorda com o posicionamento deles, eles não concordam com a nossa forma de viver e por isso a gente não se encontra nessa época do ano. Então, a gente separou essas três formas de passar o Natal e a gente vai trazer um pouquinho da visão de Jesus, do seu evangelho de amor para essas três situações. E se alguém lembrar de mais alguma e quiser colocar aqui, fica à vontade. E eu vou, antes de falar das três situações, para uma última tentativa de colocar a Fábio aqui. Vamos ver se vai dar. Provavelmente não. Se não deu até agora, acho que não vai dar. Mas vamos tentar. Enviei o convite. Mas acho que já apareceu aqui para mim que não vai dar. Enviei. Vamos ver. Então, a primeira forma de se passar o Natal é quando a gente passa o Natal sozinho. Foi a última forma que eu falei, mas eu vou começar por ela. Então, quando a gente passa o Natal sozinho, às vezes o Natal, mesmo quando a gente não tá sozinho, já é um momento difícil, porque a gente lembra daqueles corações que já partiram e fica com muita saudade. E são momentos, às vezes, por alguns instantes são alegres, mas depois eles se tornam tristes. Quando a gente passa sozinho, fica mais difícil ainda. A tristeza da solidão afunda ainda mais nossos corações. E para falar sobre isso, eu vou compartilhar com vocês uma história do Chico Xavier. Todo mundo aqui imagino que conheça. Vou tentar resumir para vocês o Divaldo que trouxe essa história numa palestra dele.
Não está em nenhuma obra, pelo menos não que eu saiba. Mas o Divaldo trouxe numa palestra, porque o Divaldo ouviu o Chico narrar essa história para ele, e em partes dessa história ele estava presente também. O Chico, ele ajudava uma família, na verdade era a avó e a neta, a Lia e a Dona Conceição. Essa história é bem conhecida. Resumindo, a Lia era uma mulher de já seus 40 anos, mais ou menos, e ela tinha uma deformidade no corpo, no qual a cabeça dela era de um tamanho normal, mas o corpo era muito reduzido, contorcido, e além de tudo isso, ela era cega, muda e surda. Então a Lia passou, enquanto encarnada aqui na Terra, por enormes dificuldades e limitações do corpo físico. A Dona Conceição era a avó da Lia, que era responsável, que era quem cuidava da Lia com muito amor e com muito carinho. E Chico acabou conhecendo a história delas, a situação, e há muitos anos já vinha ajudando a Lia e a Dona Conceição do jeito que ele podia, porque o Chico tinha pouquíssimos recursos financeiros e muita gente para ajudar. Ele conta que às vezes ele escolhia o pior caso e ajudava, porque ele não conseguia ajudar a todos. Então, há muitos anos ele vinha ajudando a Lia e a Dona Conceição, e muitas vezes a ajuda dele era ir lá, fazer companhia, dar carinho, atenção. E ele contou para o Divaldo que toda vez que ele chegava na casa da Lia, a Lia não conseguia falar, mas ela conseguia nem enxergar, nem ouvir, mas ela conseguia perceber a presença do Chico ali, quando ele chegava na casinha delas, muito simples, muito humilde. E toda vez que o Chico chegava, a Lia se batia de felicidade e ele ia até ela, penteava os seus cabelos, cortava suas unhas, cantava para ela até ela se acalmar e dormir. E sempre que podia, o Chico levava uma comidinha, uma sopa, algo, porque elas passavam muita fome também, muita necessidade. Inclusive, quem apresentou elas para o Chico foi a mãe do Chico, que sempre que estava numa situação muito difícil, falava assim, lembrava da Dona Conceição e dali falava que a dificuldade dela nem se comparava com a dificuldade das duas. Dito isso, o Chico tinha muito carinho pela Lia e pela Dona Conceição. E aí, numa noite de Natal, Chico estava sozinho na sua casa e ele estava muito triste por estar sozinho na noite de Natal. Os seus familiares não concordavam com ele e por isso ele estava sozinho. Chico estava triste, até que aparece Emmanuel, como sempre, Emmanuel aparece nessas horas para Chico e falou o seguinte: já que tá sozinho, Chico, vai visitar a Lia e a Dona Conceição. Leve alguma coisinha para elas. O Chico não tinha quase nada nessa época do ano, porque ele já tinha ajudado um monte de gente com o que ele tinha. Mas ele narra que ele fez um chocolate quente e levou o chocolate quente para passar com a Dona Conceição e com a Lia. E foi até a casa das duas. Ele narrou para o Divaldo o seguinte: chegando lá, a casa, que era muito simples, gente, era de barro a casa, estava iluminada, como se um holofote vindo de cima, azul, com um verdadeiro festival de pessoas. A música pairava no ar, um coral de crianças cantava. Ele já se emocionou antes mesmo de chegar até a casa vendo isso. Chegando lá, ele avistou à porta Eurípides Barçanufo, que nas suas vidas passadas foi um dos primeiros mártires do Evangelho. Mas Eurípides, alguns de vocês devem conhecer, estava então lá na porta da casa da Dona Lida, Dona Conceição, como espírito, porque Eurípides já havia desencarnado, e recebeu o Chico, falando muito alegre assim: Chico, essas duas criaturas são muito amadas no plano espiritual. Elas passam por uma prova muito difícil. Agradecemos a você por ter vindo. Vamos agora celebrar. E era tudo muito simples, a casa era simples, mal tinha comida, tinha só o chocolate quente do Chico, o Chico, a Dona Lia, a Dona Conceição, mas foi toda uma pleia de um grupo de espíritos muito elevados para celebrar o Natal com a Dona Conceição e com a Lia. E o Chico, que estava triste em casa, intuído pelo Emmanuel, foi até lá comemorar com eles.
Então, materialmente, o lugar era muito simples, mas a celebração do Natal desse dia foi muito alegre e muito iluminada, narra o Chico. Então, nesse primeiro contexto, sempre que a gente estiver sozinho, que a gente não tiver ninguém para compartilhar a nossa noite de Natal, seja pelo motivo que for, que a gente lembre dessa história. O que essa história quer ensinar pra gente? Algumas coisas. Primeiro é que a gente nunca vai estar sozinho. A gente pode estar sozinho aqui na matéria. E que é triste, é difícil, é. Mas completamente sozinhos a gente nunca vai estar. Principalmente quando a gente se dispõe a ir até o outro, a ajudar o outro, a levar um pouco da alegria para a vida do outro, seja como for, mesmo quando a gente não tem os recursos materiais. Sempre que a gente se dispor a isso, não nos sentiremos sozinhos. Sozinhos a gente nunca tá, mas quando a gente fizer esse movimento, a gente não vai se sentir mais sozinhos, porque a gente sempre vai estar acompanhado dos espíritos amigos, do nosso anjo da guarda, da nossa família que se encontra no plano espiritual, que é muito maior do que a gente lembra. Eles vêm estar conosco nesses momentos de celebrações. Porque se a gente sente saudade, eles também sentem saudade da gente, eles também querem estar junto com a gente. Então, sempre que a gente se coloca à disposição do outro, a gente não vai estar sozinho, porque a gente vai estar com Jesus no coração. Então, para aqueles que comemoram o Natal, passam essa época de final do ano sozinhos, lembrem-se disso. A gente nunca está sozinho quando a gente tem Jesus no coração, como teve Chico Xavier nessa história. A segunda forma de passar o Natal é quando a gente está rodeado com a família. Talvez a mais comum. E tem duas situações: quando a gente se dá bem com os nossos familiares, quando é um momento de alegria estar com eles e quando não é. Então, a primeira situação, quando a gente está rodeado daqueles que a gente ama, momentos alegres, de troca construtiva, amorosas, talvez momentos que não aconteçam só nessa época do ano, algo que é comum para nós. Estarmos rodeados de amor, de carinho, de atenção, de pessoas que nos acolhem, que nos ouvem. Se estamos nessa situação no Natal, somos muito felizes já, muito mais do que tantas outras pessoas que estão nessas outras situações, ou passando sozinhos, ou passando em situações não tão legais assim. Se estamos em família, se estamos rodeados desse amor verdadeiro que Jesus veio nos ensinar, qual que é o ensinamento? Além da gente aproveitar bastante, beijar, abraçar, rir, se divertir nesse dia, é que a gente possa lembrar que isso é uma bênção de Deus para conosco. Não só as coisas da matéria que nos é possível ter para a gente sobreviver, esse carinho, esse amor, estar rodeado de pessoas que nos amam, também é uma bênção de Deus para a gente, um presente de Deus nas nossas vidas. Então, que a gente possa compartilhar esse presente que a gente já recebe com tantos outros corações que não recebem ainda. E esse convite, ele não é só para a noite de Natal, para todos os outros dias do ano, principalmente. Então, quando a gente encontra um irmão que não está bem, que está irritado, que não concorda com a gente, ou que às vezes fala mal da gente pelas costas, tantas situações difíceis, se a gente se encontrar nessa situação, porque a gente vai se encontrar, que a gente lembre dessa noite de Natal, na qual e tantas outras que a gente é rodeado por esses entes queridos e amigos, rodeado de amor, carinho, e que a gente possa doar um pouquinho disso que a gente recebe tantos dias do ano para essas pessoas que estão desequilibradas momentaneamente. Então, esse é o segundo convite do Natal, que a gente perceba a bênção na qual estamos envolvidos e que a gente compartilhe um pouquinho disso para com os outros. Lembrando que compartilhar as coisas boas com aqueles que concordam, que pensam como a gente, que sentem como a gente, aqueles no qual a gente já ama, é mais fácil. O convite do Evangelho de Jesus é para a gente ir além, para a gente dar um passo a mais, mesmo que difícil, que a gente se esforce para compartilhar isso também com aqueles que não pensam que nem nós, que discordam de nós, que têm atitudes no qual a gente não concorda,
que a gente também possa fazer esse exercício para com essas pessoas e também para conosco mesmos. Porque a gente também tem defeito, a gente também carrega culpa por diversos motivos, então que nessa época do ano a gente também se perdoe, também tenha amor para conosco mesmos, porque a gente também merece, assim como os outros. E antes de ir para a última situação, que é quando a gente passa o Natal em família, rodeado de amigos, mas com aqueles que a gente não se afiniza ainda. Eu vou ler os comentários que vocês estão colocando aqui. Deixa eu subir. O Gilvan falou que passar a noite de Natal sozinho é, em regra, imensamente triste. Que na pandemia isso deve ter ficado claro para muita gente. Ele passou assim, ele comentou, e que é terrível. Sozinho por escolha é uma questão. E passar sozinho por opção é outra coisa. Mas, em regra, é muito melancólico, é mesmo. Por isso que essa história... É bom a gente trazer a história, porque a historinha do Chico, às vezes o resto da fala a gente esquece da nossa conversa aqui. Mas as histórias, elas ficam guardadas no nosso coração e a gente lembra delas em momentos muito oportunos. Então, por isso que a historinha do Chico vai cair muito bem aqui. A Fábio lembrou que com Jesus a gente nunca vai estar sozinho. O seu França disse que passar esse momento do Natal de luz em família ou sozinho é um convite à reforma pessoal, avaliando as nossas ações e o que fizemos para sermos um ser humano melhor e se estivermos alinhados aos ensinamentos de Jesus. É verdade, é sempre um momento de reflexão, tanto o final do ano quanto o início do ano, é um momento que todo mundo para refletir o que fez de certo, o que teve de acerto, o que não fez de tão legal assim, e se preparar para esse novo ano, mesmo que seja apenas uma data no calendário, é um novo ano que se inicia. Esperanças que renovam, e é importante a gente aproveitar desse momento para renovar mesmo as esperanças e a fé no Evangelho de Jesus. O Gilvan também comentou que outras situações muito difíceis, ao ver dele, são os apenados, os internados em hospitais gravemente enfermos. Então, as pessoas que estão nas unidades prisionais, em hospitais, em tratamentos, internados por diversos motivos, também acabam passando sozinhos, longe daqueles que eles amam, e esquecidos muitas vezes pela sociedade. Que a gente, mesmo que a gente não possa estar lá, estar junto deles, resolver o problema deles, porque a gente não pode, a gente não consegue, a gente sempre pode lembrar de fazer uma oração. Então essa mensagem do Gilvan também é muito oportuna, que a gente lembre, mesmo que a gente esqueça de fazer o resto do ano inteiro, que a gente lembre no Natal de tirar um momento e fazer uma prece por essas pessoas que se encontram isoladas em situações ainda mais difíceis. A gente faça uma prece para que elas recebam, que elas percebam, na verdade, a visita dos espíritos amigos que com certeza, vão até elas passar o Natal junto a elas, sem dúvida. A Lari comentou que tem os que passam em família, com a família em que nasceram, outros com a família construída aqui. E é sobre estar com pessoas que nos amam e que amamos. Isso é verdade. Tem a família de sangue e a família que a gente vai agregando e escolhendo ao longo do caminho. Todas são famílias, família igual. Agora eu vou então para o último caso, porque eu acabei de ver o horário, a gente vai conversando aqui, vai passando rápido o tempo, que é a situação que a gente passa com a família, mas que a gente não está bem. São momentos difíceis também, porque a gente quer que esse momento do Natal seja alegre, seja feliz, mas aí a gente se reúne e acaba sentindo raiva, irritação, tristeza, se decepciona e por aí vai, acontece. E para falar desses casos, eu vou compartilhar com vocês uns trechos do texto que a Fábio tinha separado, ainda bem que ela me mandou, então eu vou conseguir compartilhar um pouquinho do que a Fábio queria compartilhar com vocês aqui. Que é o texto, ele tá lá no livro Segue-me, de Emmanuel, é o item 30, Mensagem do Natal. E começa com uma passagem do Evangelho de Lucas, que é a que a Fábio colocou aqui, inclusive, agora há pouco, que é: Glória a Deus nas alturas
paz na terra e boa vontade para com os homens. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler de novo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Quem falou isso foram os anjos, as legiões de anjos que estiveram aqui conosco no momento do nascimento de Jesus. Eles vieram e essa foi parte da fala deles no momento que Jesus nasceu, marcando então um momento histórico e um momento mais histórico ainda para os nossos corações, no qual seríamos agraciados com a boa nova, com a exemplificação de Jesus. E nesse texto, Emmanuel, ele vai discorrer sobre essa parte do Evangelho de Lucas, explicando o seguinte: o louvor celeste sintetiza, resume, em 3 enunciados pequeninos, a plataforma do cristianismo inteiro. Então, Emmanuel fala que essa passagem do Evangelho de Lucas resume o cristianismo inteiro e ele vem explicar como. A primeira parte: glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Então, glória a Deus nas alturas é a gente entender, vivenciar e sentir dentro dos nossos corações, de todo o coração, a presença de Deus em nossas vidas. Esse Deus que ele é amoroso, que ele é justo e que ele é bondoso a todos os instantes e a todo mundo. Não só no Natal, não só com a gente, com todos o tempo inteiro. E Emmanuel segue: paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas, inclusive no Natal em família, com aqueles entes que nos tiram um pouquinho do sério. E ele finaliza: boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Eu vou seguir e depois eu faço o meu comentário. Emmanuel, ele fala que Jesus, ele veio na Terra para nos ensinar a ter o coração armado de amor. Que a gente possa entender nos nossos corações as dores que encontram-se nas almas dos outros. E aí ele relembra que Jesus não amaldiçoou ninguém, não condenou, não feriu. Ele fortaleceu as boas obras. Ele viu aquilo que os outros, mesmo com seus defeitos, tinham de bom já. Ele ensinou e passou, auxiliou e seguiu adiante. E é isso que a gente também é convidado a fazer com aqueles que não concordam conosco, que nos tiram do sério, que nos irritam, faz a gente perder a paciência. E aí, finalizando, nesse mesmo texto, Emmanuel dá alguns exemplos de como Cristo conviveu com diversos personagens do Evangelho que, às vezes, ao nosso ver, mereciam um pouco mais de rigorosidade, não mereciam atenção, será? Vamos ver o que Jesus fez. Exalta as virtudes femininas no lar do Pedro. Contudo, não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão sigelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido. Entretanto, não ouvidas Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O Cristo no mundo é o Cristo dentro da nossa vida. Então, o que essa parte do texto do Emmanuel nos ensina para a gente ir concluindo a conversa de hoje? Jesus, ele soube exaltar a todos as virtudes femininas no lar do Pedro, mas também exaltou Madalena, que era transviada. Ele partilhou o singelo pão dos pescadores, mas também não menosprezou o banquete dos publicanos. Curou Bartimeu, que era o cego, mas não esqueceu Zaqueu, que era o rico enganado. Então a gente também se encontra nessa situação. A gente não pode menosprezar, negar ajuda a ninguém,
Mesmo aqueles que nos nossos olhos não necessitam de ajuda, não deveriam precisar, que é injusto. Não. Jesus ajudou a todos. Ele não fez distinção na hora de amar e de acolher. Então, o convite do Natal, gente, é esse. Que a gente possa acolher, que a gente possa amar, que se a gente passar sozinho, acompanhado, rodeado de amor, rodeado de desafetos, que a gente lembre do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. É uma comemoração da matéria? É. Que a gente compra presente, que a gente janta junto, que a gente troca presente? É. E é legal, é importante celebrar. Mas, além disso, marca o nascimento de Jesus na humanidade, na terra, nos nossos corações. E Jesus, ele nasce nos nossos corações todos os dias. Se a gente sente que não nasceu ainda, vamos abrir o coração para que ele possa nascer, para que ele possa crescer dentro de nós e viver os 365 dias do ano junto a nós. Porque, como a Fábio colocou aqui mais cedo, quando a gente está com Jesus, a gente nunca está sozinho, a gente não se sente sozinho quando a gente tem Jesus no coração. Então, que a gente possa se lembrar disso, que a gente possa ir até o outro, compartilhar essa noite de Natal com o outro, seja quem o outro for. Para não deixar os comentários de fora antes de finalizar, a Lari comentou que ela acha que o básico é a gente lembrar que essa comemoração é sobre o nascimento de Jesus. Então a gente tem que lembrar dele, dos seus ensinamentos e orar em gratidão por ser o nosso modelo e guia. A Ana Carla, que no Natal a Terra fica rodeada de melhores vibrações, pois há muitos cristãos que pensam no bem, na fraternidade, na confraternização nessa data. E é bom aproveitar essa oportunidade para orar pelo planeta. Bem lembrada, Ana Carla. Então, eu agradeço vocês pelo compartilhamento aqui no dia de hoje. Todo mundo está mandando mensagens de Feliz Natal, de um bom final de ano para todos. É um momento, sim, muito abençoado. Agradeço as mensagens em nome da associação. Eu vou aproveitar essas mensagens que vocês estão colocando aqui de gratidão para a gente encerrar, para a gente ir para a prece de encerramento. Que cada um de nós agora, então, possa imaginar, saindo dos nossos corações, mensagens, sentimentos, palavras de gratidão, de amor e, sobretudo, de alegria. E que esses sentimentos, eles possam se unir em um só. E que a espiritualidade amiga, coordenadora deste evangelho, possa espalhar esses sentimentos e essa alegria para todos aqueles mais necessitados que nós, levando um pouquinho do consolo e do carinho que o Evangelho de Jesus já é essa presença em nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez, Jesus, pela constante amizade, constante presença em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, amigos. Tenham uma boa semana junto daqueles que vocês amam, junto de Jesus. E a gente espera vocês de novo domingo que vem. Boa noite.